Graça e paz a todos. Sermão número 2302 de Charles Haddon Spurgeon, Vigiando para a vinda de Cristo. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Lucas 12, 37, 38. Eu estou prestes a falar da segunda vinda de Cristo, e senti-me grato pela oração do meu querido irmão. Embora não tivéssemos consultado um ao outro, fosse de todo modo tão adequada ao assunto sobre o qual devo falar. Ele nos levou em oração a pensar na vinda do nosso Senhor, de modo que eu confio que você está na margem do assunto agora e que você não terá que fazer nenhum esforço muito grande para mergulhar no meio do caminho e ser levado com a plena corrente de pensamento sobre o segundo advento do Salvador. É um assunto muito apropriado quando chegarmos à mesa do Senhor, pois, como aquela oração nos lembrou, a ceia do Senhor olha para trás e é o memorial de sua agonia, mas também olha para frente e é uma antecipação da sua glória. Paulo escreveu à igreja em Corinto: porque sempre que você come este pão e bebe este cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha, olhando para frente em um estado correto de coração, para a segunda vinda de Cristo, que é a alegria de sua igreja. Você também estará em um estado correto de coração por ter vindo à mesa de comunhão. Que o Espírito Santo faça assim. A postura na mesa de comunhão, como você sabe, de acordo com o exemplo de Nosso Senhor, não era de ajoelhar, mas de recostar-se. A posição mais fácil que você pode assumir é a mais adequada para a ceia do Senhor. Mas lembre-se de que a ceia não foi concluída antes. Eles cantaram um hino, e quando esse hino foi concluído, eles foram para o Monte das Oliveiras, as agonias do Getsêmani. Muitas vezes parece-me agora, depois de encontrar descanso à mesa alimentando-se de Cristo, cuja presença real nós temos, não segundo um tipo carnal, mas segundo um tipo espiritual, depois disso cantamos um hino como se quiséssemos, saímos ao encontro de nosso Senhor em sua segunda vinda, não indo ao Monte das Oliveiras para vê-lo suado, mas para ouvir aquela palavra do anjo: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Não creio que devamos nos sentir de todo surpresos se fôssemos sempre esperá-lo, não sabendo a que hora o mestre da casa virá. O mundo não espera por ele, continua comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, mas sua própria família deve esperá-lo. Quando ele voltar do casamento, confio que ele não encontrará a porta fechada contra ele, mas que estaremos prontos para abrir ao nosso Senhor imediatamente quando ele bater. Esse é o objetivo das poucas palavras que terei a dizer esta noite, para despertar você e meu próprio coração também, para estar sempre atento à segunda vinda de Cristo. Primeiro, o Senhor virá. Aquele que veio uma vez, virá novamente. Ele virá uma segunda vez. O Senhor virá. Ele virá novamente, pois prometeu retornar. Nós temos a sua própria palavra para isso. Essa é a nossa primeira razão para esperá-lo. Entre as últimas palavras que ele falou ao seu servo João estão estas: certamente cedo venho. Você pode ler: estou chegando depressa. Eu estou agora mesmo na estrada. Estou viajando mais rápido que a sabedoria permite. Estou sempre vindo e vindo depressa. Nosso Senhor prometeu vir e vir pessoalmente. Alguns tentam explicar a segunda vinda de Cristo como se isso significasse que o crente estava morrendo. Você pode, se quiser, considerar que Cristo vem aos seus santos na morte. E, em certo sentido, ele o faz, mas esse sentido nunca confirma o significado completo do ensinamento do segundo advento com a qual a Escritura está cheia. Não,
O próprio Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Aquele que subiu ao céu descerá do céu e permanecerá no último dia sobre a terra. Toda alma redimida pode dizer com Jó: ainda que os vermes da minha pele destruam este corpo, na minha carne verei a Deus, a quem verei por mim mesmo, e os meus olhos verão, e não outro. Cristo certamente estará aqui novamente em glória, como ele esteve uma vez aqui em vergonha, pois ele prometeu retornar. Além disso, o grande esquema de redenção requer o retorno de Cristo. É uma parte desse esquema que, como ele veio uma vez com uma forma pelo pecado, ele deveria vir uma segunda vez sem uma oferta pelo pecado. Que como ele veio uma vez para redimir, ele deveria vir uma segunda vez para reivindicar a herança que ele comprou tão caro. Ele veio uma vez para que seu calcanhar pudesse ser ferido. Ele vem novamente para quebrar a cabeça da serpente e com uma vara de ferro para destruir seus inimigos em pedaços como vasos de oleiro. Ele veio uma vez para usar a coroa de espinhos. Ele deve voltar para usar o diadema do domínio universal. Ele vem para o jantar de casamento. Ele vem para reunir seus santos juntos. Ele vem para glorificá-los consigo mesmo nesta mesma terra onde uma vez ele e eles foram desprezados e rejeitados pelos homens. Entenda isto, que todo o drama da redenção não pode ser aperfeiçoado sem este último ato da vinda do Rei. A história completa do paraíso restaurado requer que a nova Jerusalém descesse de Deus do céu, preparada como uma noiva adornada para seu marido. E também requer que o noivo celestial venha cavalgando em seu cavalo branco, vencendo e para vencer, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, em meio aos eternos aleluias de santos e anjos. Deve ser assim. O homem de Nazaré virá novamente. Ninguém deve cuspir na face dele então, mas todo joelho se dobrará diante dele. O crucificado voltará, e embora as marcas dos cravos sejam visíveis, nenhum prego deve prender suas mãos queridas ao madeiro. Mas em vez disso, ele deve agarrar o cetro da soberania universal e ele reinará para todo sempre. Aleluia! Quando ele virá? Essa é a questão. A pergunta das perguntas. Ele virá em seu próprio tempo. Ele virá no devido tempo. Um irmão ministro, chamando-me, disse, enquanto nos sentávamos juntos: eu gostaria de fazer muitas perguntas sobre o futuro. Bem, eu respondi. Eu não posso responder a você, porque eu diria que não sei mais sobre isso do que você. Mas, disse ele, e quanto ao segundo advento do Senhor? Não haverá primeiro milênio? Eu disse, não sei dizer se haverá primeiro milênio, mas isto eu sei. A Escritura deixou todo o assunto, até onde eu posso ver, com uma indiferença intencional, para que possamos estar sempre esperando que Cristo venha, e que possamos estar esperando por sua vinda a qualquer hora e toda hora. Eu penso que o milênio terá início após a sua vinda, e não antes disso. Não consigo imaginar o reino com o rei ausente. Parece-me ser uma parte essencial da glória milenar que o rei será então revelado. Ao mesmo tempo, não vou estabelecer nada definido sobre esse ponto. Ele pode não vir por 1000 anos. Ele pode vir esta noite. O ensino da Escritura é, em primeiro lugar, em tal hora que você não pensa, vem o Filho do Homem. Está claro que se fosse revelado que devem transcorrer 1000 anos antes que ele viesse, poderíamos muito bem ir dormir por esse tempo, pois não deveríamos ter nenhuma razão para esperar que ele viria quando as Escrituras nos dissessem que ele não viria. Bem, respondeu meu amigo, mas quando Cristo vier, esse será o julgamento geral, não? Então eu citei estes textos: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Eu disse, há uma ressurreição dentre os mortos a qual o apóstolo Paulo trabalhou para alcançar.
Todos nós nos levantaremos, mas os justos ressuscitarão 1000 anos antes dos ímpios. Tem que haver esse intervalo de tempo entre um e outro. Seja essa a glória milenar ou não, esse depoente não diz, embora ache que é. Mas este é o ponto principal: o Senhor virá. Nós não sabemos quando devemos esperar sua vinda. Nós não devemos estabelecer como absolutamente estabelecido qualquer previsão ou circunstância definida que nos permita ir dormir até que essa previsão seja cumprida ou que essa circunstância seja aparente. Os judeus não serão convertidos a Cristo e restaurados à sua terra? Perguntou meu amigo. Eu respondi: sim, acho que sim. Certamente olharão para aquele a quem traspassaram e se lamentarão por ele como quem chora por seu único filho. E Deus lhes dará o reino e a glória, porque eles são o seu povo, a quem ele não abandonou para sempre. Os judeus, que são os naturais ramos de oliveira, serão ainda enxertados em sua própria oliveira novamente, e então será a plenitude dos gentios. Isso será antes de Cristo vir ou depois? Perguntou meu amigo. Eu respondi: eu acho que será depois que ele vier, mas querendo ou não, eu não vou me comprometer com uma opinião definida sobre o assunto. Para vocês, meus queridos amigos, eu digo: leiam por si mesmos e pesquisem por si mesmos, pois ainda está em primeiro lugar e é a única coisa que vou insistir nesta noite: o Senhor virá. Ele pode vir agora, ele pode vir amanhã, ele pode vir na primeira vigília da noite ou na segunda vigília, ou pode esperar até a vigília da manhã. Mas a única palavra que ele dá a todos vocês é: cuidado, vigiem, vigiem. Que sempre que ele possa vir, você possa estar pronto para se abrir para ele e dizer, na linguagem do hino que cantamos agora: aleluia, bem-vindo, bem-vindo, juiz divino. Até agora, sei que somos bíblicos e, portanto, perfeitamente seguros em nossas declarações sobre o segundo advento do Senhor. Irmãos e irmãs, eu seria sincero neste ponto, pois a noção do atraso da vinda de Cristo é sempre prejudicial, seja qual for a sua conclusão, seja estudando profecias ou de qualquer outra forma. Se você vier a ser da opinião do servo mencionado nos versos 45 e 46, você está errado. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Não tenha, portanto, a ideia de que o Senhor retarda sua vinda e que ele não irá ou não poderá vir ainda. Muito melhor seria você ficar na ponta dos pés da expectativa e ficar desapontado ao pensar que ele não vem. Eu não desejo que você esteja abalado em mente para agir de maneira fanática ou tola, como certas pessoas faziam na América quando eles saíam para a floresta com vestidos de ascensão para irem direto para cima de repente. Não caia em nenhuma dessas ideias absurdas que levaram as pessoas a deixar uma cadeira vaga na mesa e a colocar um prato vazio porque o Senhor pode vir e precisar. E tente evitar todos os outros absurdos supersticiosos, porque ficar olhando para as profecias com a boca aberta é a coisa errada a se fazer. Muito melhor será continuar trabalhando para o seu Senhor, preparando-se a si mesmo e para o seu serviço, para o seu aparecimento e alegrando-se ao mesmo tempo com este pensamento: enquanto estiver no trabalho, o meu mestre pode vir. Antes que eu me canse, meu mestre pode retornar. Enquanto outros estão zombando de mim, meu mestre pode aparecer. E se eles zombam ou aplaudem, não é nada para mim. Eu vivo diante dos olhos do grande mestre e faço meu serviço sabendo que ele me vê e esperando por isso, ele se revelará a mim. E então ele revelará a mim e minha intenção correta e a de adulterar dos homens. Esse é o primeiro ponto, irmãos e irmãs.
O Senhor virá. Resolva isso em suas mentes. Ele virá em seu próprio tempo e estaremos sempre procurando sua aparição. Agora, em segundo lugar, o Senhor nos vê vigiando para Ele. Essa é a medula do texto. Bem-aventurados aqueles servos que o Mestre, quando vier, estiverem vigiando. Agora, o que é essa vigilância? Não querendo usar minhas próprias palavras, pensei em chamar sua atenção para o contexto. A primeira parte essencial dessa observação é que não devemos nos ocupar com as coisas presentes. Você se lembra de que o versículo 22 é sobre não pensar no que você deve comer ou no que você deve beber? Você não deve ser absorvido nisso. Vocês, que são cristãos, não devem viver a vida carnal e egoísta que pergunta: o que devo comer e beber? Como posso armazenar minhas mercadorias? Como posso obter comida e roupa aqui? Você é algo mais do que um gado burro e impaciente que precisa pensar em feno e água. Você tem um espírito imortal. Levante-se à dignidade da sua imortalidade. Comece a pensar no reino que virá em breve e no reino que seu pai lhe deu, e que, portanto, você certamente deve herdar. Pense no reino que Cristo preparou para você e pelo qual Ele está fazendo de vocês reis e sacerdotes para Deus, para que vocês possam reinar com Ele para todo sempre. Oh, não seja ligado à terra. Não lance sua âncora aqui nestas águas turbulentas. Não construa seu ninho em nenhuma dessas árvores. Todas elas estão marcadas para o machado e estão descendo, e seu ninho também desabará se você construir aqui. Defina sua afeição nas coisas acima, lá no alto, onde as eras eternas rolam, onde os prazeres sólidos nunca morrem, e os frutos eternos alegram a alma. Projetem seus pensamentos e ansiedades e se preocupem com o mundo por vir. Não fique ansioso com as coisas que dizem respeito a esta vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mais adiante, no 35º versículo, notará que a observação implica que nos mantenhamos em condições de uso, que os seus lombos estejam cingidos. Você sabe como os orientais vestem roupas esvoaçantes que estão sempre atrapalhando? Eles não podem andar sem tropeçar, de modo que se um homem tiver um trabalho à mão, ele simplesmente enfia o robe no cinto, aperta o cinto com força e se prepara para a tarefa. Como diríamos em inglês, transformando o oriental na figura ocidental, enrolando suas mangas de camisa e se preparando para o trabalho. Essa é a maneira de esperar pelo Senhor, pronto para o serviço, que quando Ele vier, Ele nunca poderá encontrá-lo ocioso. Eu liguei para ver uma irmã uma manhã, e quando liguei, ela estava limpando os degraus da frente com um pouco de alvejante e ela disse: "Oh, meu querido pastor, lamento que você me chame agora mesmo. Eu não gostaria que você me visse assim em qualquer conta." Eu respondi: "É assim que eu gosto de ver você, ocupada em seu trabalho. Eu não deveria ter gostado de ter entrado e pegado você conversando com seu vizinho por cima da cerca dos fundos. Isso não me agradaria nada. Que o seu Senhor, quando Ele vier, a encontre cumprindo seu dever." Você vê exatamente o que significa. Você deve estar cumprindo seu dever. Vocês devem estar envolvidos com aquelas vocações para as quais Deus lhes chamou. Você deve estar fazendo tudo por amor a Cristo e como serviço a Ele. Oh, que possamos vigiar nesse estilo, com nossos lombos cingidos. Trabalhe, espere e vigie. Você pode colocar essas três coisas juntas? Trabalhe, espere e vigie. Isto é o que o seu mestre lhe pede. E depois, ele nos quer esperando com nossas lâmpadas acesas. Se o mestre chega em casa tarde, vamos nos sentar tarde para ele. Não é para nós irmos para a cama até que ele volte para casa. Tenha todas as luzes acesas. Tenha seu aposento bem iluminado.
Tenha o hall de entrada pronto para sua abordagem. Quando o rei vier, acendam suas tochas para que você possa sair para encontrar o noivo real e escoltá-lo para sua casa. Se devemos vigiar o Senhor como devemos, deve ser com lâmpadas acesas. Você está fazendo a sua luz brilhar entre os homens? Você acha que sua conduta e seu caráter são um exemplo que fará bem aos seus vizinhos? E você está tentando ensinar os outros o caminho da salvação? Alguns professantes são como lanternas escuras ou velas sob um alqueire. Que nunca sejamos assim. Que possamos ficar com nossas lâmpadas acesas e nós mesmos sermos como homens que esperam por seu Senhor, não andando em trevas, nem escondendo nossa luz, mas deixando-a brilhar intensamente. Essa é a maneira de vigiar para Cristo, com o cinto apertado em você, porque você está pronto para o trabalho e a lâmpada acesa com brilho, porque você está ansioso para iluminar o mundo escuro em que vive. Em outras palavras, acho que observar a vinda do Senhor significa agir como você gostaria de estar agindo se ele viesse. Eu vi na sala de aula do orfanato aquele pequeno lema: o que Jesus faria? Esse é um lema muito esplêndido por toda a nossa vida. O que Jesus faria em tal caso e em tal caso? Outro bom lema é: o que Jesus pensaria de mim se ele viesse? Há alguns lugares em que um cristão não poderia ir, pois ele não gostaria que seu mestre o encontrasse lá. Existem alguns tipos de diversões nas quais um crente nunca entraria, pois ele ficaria envergonhado por seu mestre vir e encontrá-lo lá. Existem algumas condições de temperamento irado, de orgulho, petulância ou preguiça espiritual, nas quais você não gostaria de ser achado se sentisse que o mestre estava vindo. Suponha que a asa de um anjo escove sua face, assim como quando você falasse alguma palavra indelicada e uma voz deveria dizer: seu mestre está vindo, você poderia tremer, tenho certeza, de encontrá-lo em tal condição. Oh, amados, vamos tentar todas as manhãs levantar-se como se fosse a manhã em que Cristo viria. E quando formos dormir à noite, podemos nos deitar com este pensamento: talvez eu seja acordado pelo toque das trombetas de prata anunciando a sua vinda. Antes do sol nascer, eu posso ser surpreendido dos meus sonhos pelo maior de todos os gritos: o Senhor está vindo! O Senhor está vindo! Que incentivo tais pensamentos seriam para nós! Tome isso como guia de toda a sua vida. Haja como se Jesus viesse durante o ato no qual você está compromissado, e se você não desejasse ser pego naquele ato pela vinda do Senhor, não seja o seu ato. O segundo verso do nosso texto fala sobre o Mestre vindo na segunda vigília. Devemos agir como aqueles que guardam as vigílias da época para Cristo. Entre os romanos, era como estar a bordo do navio. Havia certas vigílias. Um soldado romano talvez permaneceu em guarda por 3 horas, e quando ele esteve vigiando por 3 horas, veio outra sentinela que tomou seu lugar. E o primeiro homem se retirou e voltou para o quartel, e o novo sentinela permaneceu em seu lugar durante o tempo que lhe foi atribuído. Irmãos e irmãs, conseguimos uma longa fila de vigias. Desde os dias de Nosso Senhor, quando ele enviou os 12 escolhidos para ficarem na cidadela, e contar como a noite cresceu ou diminuiu, como é que os vigias vêm e vão. Nosso Deus mudou os vigias, mas ele manteve a vigília. Ele ainda põe vigias nos muros de Sião, que não podem manter sua paz dia ou noite, mas devem vigiar para a vinda de seu mestre, vigiar contra os tempos maus, vigiar contra o erro e vigiar as almas dos homens. Neste momento, alguns de nós são chamados para estar especialmente atentos, e ouso dormir. Depois de tal linha de vigias de olhos de lince, que não contou suas vidas, querida a eles para que possam manter seu posto e vigiar contra o inimigo, seremos covardes e teremos medo, ou seremos preguiçosos e iremos para nossas camas? Por aquele que vive e estava morto e está vivo para todo sempre,
Oramos para que nunca sejamos culpados de traição a seu nome e verdades sagrados, mas que possamos vigiar até o último momento em que haverá o grito dos clarins: eis que o noivo vem, saia ao encontro dele. Pessoas do tabernáculo, vocês estão programados para vigiar esta noite, assim como fizeram nos valentes dias de antigamente. Os homens de Whitefield e Wesley eram vigias, e aqueles antes deles nos dias de Lutero e de Calvino, e antes até os dias de Nosso Senhor. Eles mantiveram as vigílias da noite, e você deve fazer o mesmo até que, aproximando-se do grito da meia-noite, eis que o noivo chegou, você sai para dar as boas-vindas ao seu Senhor que retorna. Devemos esperar com um objetivo em vista, a saber, abrir a porta para ele e recebê-lo, para que quando ele vier e bater, possa abrir-se para ele imediatamente. Talvez você saiba o que é ir para casa a uma esposa amorosa e carinhosa e a filhos que estão cuidando de você. Você esteve em uma jornada, você esteve ausente por algum tempo, você escreveu as cartas que eles valorizam muito, você já ouviu falar deles, mas tudo isso não é nada parecido com a sua presença pessoal. Eles estão cuidando de você, e se talvez o navio falhar ou o trem está atrasado, se você chegou às 11 ou 12 horas da noite, você não esperaria encontrar a casa toda calada e ninguém olhando para você. Não, você disse a eles que viria e tinha certeza de que eles iriam cuidar de você. Sinto-me repreendido às vezes por não observar meu mestre quando sei que neste exato momento meus cães estão sentados contra a porta esperando por mim, e muito antes de eu chegar em casa, lá estarão eles, e ao primeiro som das rodas da carruagem, eles vão levantar suas vozes com prazer porque seu mestre está chegando em casa. Oh, se nós amássemos nosso Senhor como cães amam seus donos, como deveríamos captar o primeiro som de sua vinda e estarmos esperando, sempre esperando, e nunca felizes até que finalmente nós o veríamos. Perdoe-me por usar um cachorro como uma imagem do que você deveria ser, mas quando tiver atingido um estado acima disso, encontrarei outra ilustração para explicar meu significado. Agora, por último, existe uma recompensa para os que vigiam. Sua recompensa é essa: bem-aventurados aqueles servos que o mestre, quando vier, achar vigiando. Eles têm uma bem-aventurança presente. É muito abençoado estar atento a Cristo. É uma bênção para nós agora. Como isso te separa do mundo? Você pode ser pobre sem murmurar. Você pode ser rico sem mundanismo. Você pode estar doente sem tristeza. Você pode ser saudável sem presunção. Se você está sempre esperando pela vinda de Cristo, bênçãos não reveladas estão envolvidas nessa gloriosa esperança. Todo homem que tem essa esperança nele se purifica a si mesmo como ele é puro. As bem-aventuranças são amontoadas uma sobre a outra naquele estado de coração em que um homem está sempre procurando por seu Senhor. Mas qual será a bem-aventurança quando Jesus vier? Bem, uma parte dessa bem-aventurança estará no serviço futuro. Você não deve pensar que quando tiver trabalhado aqui, os seus professores da escola dominical e aqueles de nós que pregam e ensinam, que o mestre dirá: despedido estás do meu serviço, vá e sente-se em uma montanha celestial e cante para sempre. Nem um pouco disso. Eu estou apenas aprendendo a pregar agora. Eu serei capaz de pregar aos poucos. Você está apenas aprendendo a ensinar agora. Você será capaz de ensinar mais. Sim, para os anjos, principados e potestades, você fará conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Às vezes, eu aspiro ao pensamento de uma congregação de anjos e arcanjos que se sentarão e se admirarão quando eu disser o que Deus fez por mim. Eu serei para eles um monumento eterno da graça de Deus a um miserável indigno
a quem ele olhou com infinita compaixão e salvou com uma maravilhosa salvação. Todas aquelas estrelas, esses mundos de luz, quem sabe quantos deles são habitados? Creio que existem regiões além da nossa imaginação, as quais todo filho de Deus se tornará uma iluminação eterna, um exemplo vivo do amor de Deus em Cristo Jesus. As pessoas naquelas terras distantes não podiam ver o Calvário como este mundo viu, mas eles ouvirão dos redimidos. Lembre-se de como o Senhor dirá: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele deve continuar fazendo alguma coisa, entende? Em vez de ter uma pequena aldeia para governar, ele será feito governante de alguma grande província. Então é visto nesta passagem. Leia o versículo 44. De fato vos digo que ele o governará sobre tudo o que ele tem. Isto é, o homem que tem sido um mordomo fiel e sábio de Deus aqui, será chamado por Deus para um mais eminente serviço daqui em diante. Se ele servir bem ao seu mestre, quando o seu mestre vier, ele o promoverá para um serviço ainda mais elevado. Você não sabe como costumava ser no exército espartano? Aqui está um homem que lutou bem e foi um esplêndido soldado. Ele está coberto de feridas no peito. A próxima vez que houver uma guerra, eles dizem: pobre companheiro, nós o recompensaremos. Ele deve liderar o caminho na primeira batalha. Ele lutou muito bem antes, quando encontrou 100 com uma pequena tropa atrás dele. Agora ele se reunirá a 10.000 com uma tropa maior. Oh, você diz, isso é lhe dar mais trabalho. Esse é o caminho de recompensa de Deus para o seu povo, e uma coisa abençoada é para o servo industrioso. Seu descanso está em servir a Deus com todas as suas forças. Este será o nosso céu, não para ir até lá, mas para estar sempre voando com asas para sempre e sempre descansando ao mesmo tempo. Eles cumprem os seus mandamentos, atentos à voz da sua palavra. Os seus servos o servirão e verão o seu rosto. Essas duas coisas, misturadas, criam uma nobre ambição para todo cristão. Que o Senhor te deixe esperando, trabalhando, vigiando, para que quando Ele vier, você possa ter a bem-aventurança de entrar em algum serviço maior, mais elevado e mais nobre do que você poderia realizar agora, para o qual você está se preparando pelo serviço mais árduo deste mundo. Deus te abençoe, amado. E se algum de vocês não conhecer o meu Senhor e, portanto, não olhar para o seu aparecimento, lembre-se de que Ele virá, quer você o procure ou não. E quando Ele vier, você terá que ficar no seu tribunal. Um dos eventos que se seguirão à sua vinda será a sua convocação diante do seu trono de julgamento. E como você vai responder então? Como você responderá a Ele se tiver recusado o seu amor e se fez ouvidos surdos aos convites da sua misericórdia? Se você se atrasou, como vai responder a Ele? Como você vai responder a Ele naquele dia? Se você ficar sem palavras, o seu silêncio condenará você, e o rei dirá: amarra as mãos e os pés e leve-o embora. Que Deus conceda que creiamos no Senhor Jesus para a vida eterna e esperemos que Ele apareça do céu pelo amor de seu nome. Amém.